Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 8 e vamos continuar o nosso conteúdo de instrumentação industrial. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície terrestre, que é medida em um barômetro. Ao nível do mar, essa pressão é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, que é o barômetro de Torricelli, que foi descoberto por ele, quando ele mediu a coluna de mercúrio. Ela mediu 760 milímetros de Hg naquela experiência que a gente mostrou na aula anterior. Então a superfície terrestre, ao nível do mar, 760 milímetros de Hg, e acima do nível do mar eu já tenho uma pressão menor, certo? E lembrando que sempre acima do nível do mar eu sempre vou ter menores pressões. Então aqui, 760 milímetros ao nível do mar, e subindo, a minha pressão vai diminuindo. Pressão relativa ou pressão manométrica é medida em relação à pressão atmosférica, também chamada de sobrepressão, que é aquela indicada pelo manômetro, e pode ser positiva ou negativa. Então minha pressão relativa é aquela que é indicada apenas pelo instrumento. Então em qualquer lugar que seja, ou na superfície terrestre ou fora dela, ou na superfície, no nível do mar, perdão, ou acima do nível do mar, o meu instrumento vai ter a mesma medição, ele vai medir a mesma coisa. Por quê? Porque essa é a pressão relativa, que é aquela medida apenas pelo instrumento, é apenas indicada pelo instrumento, sem considerar a pressão atmosférica. E ela pode ser positiva ou negativa. O sistema vai ter pressão relativa maior que a pressão. Quando o sistema tem pressão relativa maior que a pressão atmosférica, ela é positiva. E quando ela é negativa, o sistema tem pressão relativa menor que a pressão atmosférica. A pressão absoluta é a soma da pressão relativa e atmosférica, e ela é medida a partir do vácuo absoluto, então ela obedece essa expressão: pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais pressão relativa. Então a pressão absoluta, ao nível do mar, ela terá aquele valor, no nosso exemplo aqui, aqueles 1000 milímetros da pressão relativa mais 760 da pressão atmosférica e 1675 da pressão fora do nível do mar, no caso aqui em São Paulo, certo? E esse A na frente desse valor numérico aqui está indicando, pressão absoluta. Então eu tenho aqui meu vácuo absoluto, certo? E a pressão absoluta sendo medida a partir do vácuo absoluto, certo? A minha referência, que é a minha pressão atmosférica, e a minha pressão manométrica, podendo ser negativa ou positiva, de acordo com o valor da pressão absoluta, da pressão relativa. A medição de a medição de pressão na área industrial, como é que é feita? Quais pressões que eu tenho na área industrial? Primeiro eu tenho a pressão estática, ou hidrostática. É o peso exercido por uma coluna líquida em repouso ou que esteja fluindo perpendicularmente à tomada de impulso. A pressão estática do processo é a pressão transmitida pelo fluido nas paredes da tubulação ou do vaso. Então, pessoal, eu tenho essa tomada de pressão aqui nesse sentido,
certo? E perpendicular à tomada de pressão, certo? Eu tenho essa coluna. Então, essa pressão é estática. Por quê? Porque essa tomada de pressão aqui está perpendicular a essa coluna de fluido. Então, por isso, é pressão estática, certo? Aquela pressão que permanece em repouso. É claro que em algum instante esse líquido vai sair, vai fluir através da tubulação, mas por alguns instantes, ou por até mais que alguns instantes, essa coluna vai ser considerada, né, em repouso, né, por essa tomada de impulso aqui. A pressão dinâmica ela é exercida pelo fluido em movimento ou tomada de impulso no sentido do impacto do fluxo paralelo à sua corrente. Então, já a pressão dinâmica da tubulação é a pressão devido à velocidade do fluido. Então, a pressão dinâmica é a pressão desse fluido aqui que está paralelo à tomada. Então, eu tenho a tomada aqui e ele está passando por essa tomada, né, constantemente aqui. É a passagem desse fluido nessa tubulação, né, por essa tomada de pressão. Por isso, né, é pressão dinâmica. Então aqui eu tenho a tubulação, né, o fluido circulando por dentro dessa tubulação e a tomada de pressão aqui, ó. Então o fluido está passando por ela constantemente. Quais são os elementos de medição que a gente encontra na área industrial? Os elementos de medição de pressão. Um deles, e o mais simples, o mais comum, é o tubo de Bourdon. É um tubo com seção oval na forma de arco de circunferência, com uma extremidade fechada e outra aberta à pressão a ser medida. Com a pressão em seu interior, o tubo tende a deformar, resultando no movimento em sua extremidade fechada. Então, olha só como é que funciona. O tubo de Bourdon, né, é isso aqui, essa imagem aqui. A tomada de pressão entra por aqui, certo? Por esse ponto aqui que está aberto. Então, ele tem nessa localização aqui, ele está aberto, né? O tubo de Bourdon é essa circunferência aqui, ó, certo? E nessa extremidade aqui, ele está fechado. Então, quando eu injeto pressão nessa extremidade, ele tende a se deformar, certo? E ele se deformando, toda essa parte mecânica que se movimenta, né, ele puxa essa parte mecânica aqui para cima e ele tende a movimentar esse ponteirinho aqui, que vai indicar a pressão que está sendo exercida por essa entrada aqui, nessa entrada, certo? Então é assim que funciona o tubo de Bourdon. Então, se eu retiro essa pressão aqui, ele volta ao estado inicial, né, e esse ponteiro volta também ao seu estado inicial. Então, o movimento transmitido ao ponteiro indica a medição de pressão. Então eu tenho aqui, ó, a imagem do tubo de Bourdon, do manômetro de Bourdon, perdão, o manômetro, né, fechado, né, e aqui eu tenho um manômetro aberto com um tubo de Bourdon internamente. Existem algumas limitações para esse tipo de medidor, né, para esse manômetro com o tubo de Bourdon. Ele não é indicado para processos com fluidos corrosivos, viscosos, tóxicos, sujeitos a alta pressão e ou radioativos. Isso porque não é adequado para essa aplicação em função de quê? Né, dos efeitos da deformação proveniente da temperatura. Então, se eu tenho um ambiente, um processo que está sujeito a altas temperaturas, o metal, né, de que ele é feito pode se dilatar facilmente e interferir na medição, né, da pressão.
e pela dificuldade de escoamento de fluidos viscosos, porque no orifício que ele tem internamente, como é um orifício muito pequeno, se eu injetar fluidos viscosos através dele, a dificuldade de escoamento desse fluido vai ser muito grande, então isso também pode interferir na medição de pressão. E claro, pelo ataque químico, né, de fluidos corrosivos. Então, se eu tenho fluidos de alta corrosão, eles podem começar a corroer, né, danificar o tubo de Bourdon, que vai também interferir na medição de pressão. E outros tipos, né, de medidores que eu tenho são pressão diferencial, né, o diafragma, né, e o tipo Foley, né, outros manômetros que eu tenho. Então, esses outros manômetros também são bastante utilizados. O manômetro líquido, se P1 igual a P2, né, se a pressão 1 igual a pressão 2, o zero da escala está no mesmo plano horizontal que a superfície do líquido. A superfície do líquido desce no lado de alta pressão e sobe no lado de baixa pressão. Então, o tubo em U, né, o manômetro em U, que é chamado, tem duas colunas e elas só estão na mesma superfície, na mesma linha do zero, quando as duas pressões são idênticas. Se eu tenho pressões diferentes aqui, elas nunca vão estar na linha do zero aqui, no mesmo plano, certo? Então, e essa altura H, né, é a diferença de uma coluna menos a outra. E a expressão que me dá o valor da pressão é a seguinte: PU menos P2 é igual a H, né, que é essa altura, vezes o DR. O DR é essa diferença entre, percebam que a escala está um pouco abaixo do nível dessa coluna mais baixa aqui. Então esse DR é essa diferença entre a escala e o início da primeira coluna mais baixa. Então esse é esse DR. O H, né, a diferença entre as duas alturas e as duas pressões que estão sendo exercidas aqui. E outros modelos, né, desse manômetro líquido são coluna em U, né? Um dos modelos é esse, que é coluna em U. Eu tenho coluna reta vertical e coluna inclinada. Então eu tenho esses outros dois modelos aqui, além do modelo em U. Sensores e transmissores de pressão são outros tipos de elementos medidores de pressão. Quais os tipos que existem? Os mais comuns são os indutivos, os piezoelétricos e os capacitivos, certo? Esses são os mais comuns. É claro que existem outros tipos de transmissores de pressão. As válvulas de tomada de impulso são também outros elementos que medem pressão. Elas são instaladas nos pontos da tubulação onde há mudança de alta pressão para baixa pressão. Então, eles são muito importantes essas válvulas de tomada de impulso, porque nesses pontos de alta para baixa pressão existe muito risco de a tubulação, né, de rompimento da tubulação. Então a tubulação sofre muita pressão nesses pontos. Então essas válvulas são válvulas de proteção da tubulação, proteção devido a um possível rompimento em algum momento, né, depois de vários anos sofrendo essa diferença de pressão brusca, né, na tubulação, chega um momento que a tubulação pode se romper, e essas válvulas estão ali exatamente para um alívio de pressão, para dar um alívio na tubulação, para evitar exatamente essa danificação. Por quê? Porque são os pontos de mudança de alta pressão para baixa pressão.
Os medidores de proteção são outros elementos também de medidores, mas são protetores das linhas. É um instrumento de medição de pressão utilizado para proteção de equipamentos ou processos industriais contra sobrepressão ou subpressão. São os pressostatos. Vocês já devem ter visto aí esses elementos, né? Os pressostatos são bastante utilizados aí nos compressores de ar, né? Nos elementos de ar comprimido. Então todo compressor de ar possui um pressostato, né? Que é um elemento de medição, mas também de proteção do equipamento, né? Que protege o som contra sobrepressões e subpressões também. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.